Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais uma atividade do programa de pós-graduação, que é os seminários online de sexta-feira. Hoje nós temos a grata satisfação de ter um professor da Universidade Federal do Paraná, que é o professor Diego Guedes Sobrinho. Ele tem formação em doutorado em ciências na área de físico-química pela USP, Instituto de Química de São Carlos, um estágio no Fritz Haber Institute of Max Planck Society. É assim que pronuncia, professor? É isso mesmo. Em Berlim, na Alemanha. Ele fez mestrado em Físico-Química pela Universidade Federal de São Carlos, em UFSCar, e bacharel em Química pela Universidade da Bahia. Ele realizou estágio de pós-doutoramento no Instituto de Física de São Carlos, no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, no ITA, e desenvolve pesquisas em simulação computacional, usando cálculo ab initio, com base em teoria funcional de densidade, e dinâmica molecular clássica, usando aproximação de Bohr-Oppenheimer. Tendo interesse nas áreas de física da matéria condensada, semicondutores, efeitos de interface, nanosistemas. Atualmente é professora adjunto, no Departamento de Química, como eu já havia falado, e atua no programa de pós-graduação em Química da Universidade Federal do Paraná. É um jovem pesquisador com bastante gás e para produtividade. Professor, eu agradeço por ter aceito gentilmente o convite, bem em cima da hora. Passo a palavra para o senhor. Bom, obrigado, Teldo, pela introdução. Eu que agradeço pelo convite, tá? E como o Teldo falou agora, o professor Teldo mencionou na sua apresentação, eu tenho pouco tempo de contratado aqui, de ter assumido a posição aqui de professor na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, então, mas eu vou colocar brevemente aqui algumas linhas de pesquisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos e que também estão dentro dos meus planejamentos, assim, em termos de implementação no nosso programa de pós-graduação, uma vez que tem pouco tempo também que eu faço parte do programa de pós-graduação, tem em torno aí de 6 a 8 meses, mais ou menos, que eu ingressei no programa, sendo que agora, em outubro, eu fiz um ano de posição como professor de fato aqui no Departamento de Química, tá? Então, nós temos trabalhado aqui com alguns sistemas tridimensionais, basicamente alguns sistemas para aplicação em células solares, em especial perovskitas híbridas ou perovskitas inorgânicas. Também tive alguma experiência com sistemas 2D, em especial aqui os chamados de calcodinetos de metais de transição também. E um dos tópicos que eu também estou trabalhando para desenvolver aqui no nosso departamento seriam sistemas aqui em nanoescala, E como eu vi nas últimas apresentações dos eventos que vocês fizeram aí no programa da física, eu vi que já teve apresentações em perovskitas e também em materiais bidimensionais, então eu pensei em trazer algo diferente aqui com esses materiais em nanoescala, em especial clusters de metais de transição e entender um pouco os seus efeitos, principalmente de interface, efeitos de ambiente nesses sistemas, principalmente focando na atuação deles como nanocatalisadores. Então, basicamente, vendo aí um pouco do design computacional e das principais propriedades e desafios que esses sistemas trazem para a gente, tá? E é interessante porque é um dos pioneiros, assim, a trabalhar com materiais em nanoescala, em especial aí metais de transição, uma vez que quando se fala materiais em nanoescala ou nanoestruturas, você pode ter também nanoestruturas óxidas, mas o Michael Faraday foi um dos pioneiros nisso daí, exatamente porque ele conseguiu observar algumas propriedades interessantes aqui espectroscópicas, e justamente porque já era prevendo o que no futuro a gente chamaria aí de um efeito de confinamento, que é essa correlação entre o tamanho da nanopartícula e as suas propriedades em termos de interação com a radiação ali eletromagnética, E ao longo dos séculos, pelo menos dos últimos 1,5 século, mais ou menos, essas técnicas de síntese e caracterização desses materiais foram bastante refinadas, Então, aqui, enquanto o material do Michael Faraday aqui é reportado, ele tem em torno de 6 nanômetros, esse refinamento no método de síntese permitiu
sintetizar materiais cada vez menores, né, atingindo aí a dimensão até de 1 nanômetro, mais ou menos, tá? E aqui nesse gráfico, vocês conseguem ver, na verdade, nessa escala aqui de tamanho, vocês conseguem ver que o que a gente define por nanoclusters, agora a comunidade de entusiastas aí desse material estão chamando de nanoclusters, basicamente são sistemas que estão nesse intervalo aqui de tamanho, né, entre ali 0,9 nanômetros até 3 nanômetros, mais ou menos. Essa definição é importante porque abaixo dessa dimensão de tamanho, nós temos aí basicamente sistemas do tipo moleculares, tá? Mas acima dessas dimensões de tamanho, nós temos aí nanopartículas cujo interior já podem se organizar como em padrões cristalinos muito semelhantes aos bulks, né? Aos sólidos de maiores dimensões. Enquanto esses nanoclusters, eles ainda possuem um sistema, na verdade, uma conformação do tipo core-superfície, ou seja, eu tenho átomos no interior que não estão em contato com o ambiente externo ao nanocluster, ou seja, nós temos ali uma situação de encapsulamento, né? No entanto, a estrutura e a morfologia desse sistema se diferem completamente dessas nanopartículas em nanoescala, né? Que podem apresentar aí padrões cristalinos, né? E isso coloca um desafio na caracterização e na previsão estrutural e também de propriedades que esses sistemas possuem, né? Interessante isso porque no início dos anos 90, mais ou menos, né, final dos anos 80 para o início dos anos 90, nós tivemos aí uma importante contribuição do Haruta, né, que ele fez um refinamento muito, muito preciso dessa correlação entre morfologia e tamanho de nanopartículas e nanoclusters, e ali por volta de 1992 ele patenteou aí uma das primeiras aplicações comerciais de nanopartículas e nanoclusters de ouro como nanocatalisadores, né? Isso aí vem sendo agora utilizado para uma série de iniciativas tecnológicas, né? Como, por exemplo, aplicação em células de combustível, produção de gás hidrogênio aí para diversas aplicações, também reações enantioseletivas, né? Que são bastante importantes para o pessoal da bioquímica, principalmente, o pessoal da farmacologia também, utilizando esses nanocatalisadores aí para sintetizar compostos que tenham propriedades físico-químicas ou mesmo biológicas extremamente específicas, né? Tanto que esse trabalho do Haruta resultou aí na criação de um centro japonês de pesquisa apenas em nanopartículas de ouro, né? Para a gente ter ideia do impacto que foi esse trabalho. No entanto, em nanoescala, ainda é bastante complicado trabalhar com esses sistemas, tá? Ainda hoje existe um esforço bastante efetivo, né, na descrição e no estudo desses materiais. No entanto, já há algumas décadas, um dos primeiros trabalhos aí que tentava propor um modelo matemático de crescimento para esses materiais foi o chamado modelo de Mackey. Então, ele basicamente utilizou ali uma estrutura do tipo icosaédrica, né, pensando aí numa morfologia específica, em que ele adicionava camadas sobre camadas, né? Pegou uma estrutura icosaédrica aqui, porque ela é a mais esférica possível para um nanocluster, então você consegue aí ter padrões de aglomeração desses átomos, né, formando aí uma estrutura partindo agora desse tamanho aqui, ó, dessa quantidade aqui de átomos, né? Ou seja, de um átomo começa a sua encapsulação com 12 átomos, formando um nanocluster com 13 átomos, aí 55, 147, 309. Então, esses números, eles foram sendo, eles vão sendo construídos aí também inspirados na análise de espectrometria de massas desses sistemas, que, em geral, apontam para certas relações de massa-carga muito específicas, né? Então, isso daí é tanto que, historicamente, na literatura, eles colocam esses sistemas com alguns magic numbers, aí, com alguns números de átomos que são os mais estáveis possíveis, né? Mas o trabalho do Mackey também, ele tinha a proposta de mostrar uma conversão, na verdade, entre uma estrutura icosaédrica, que é definida aqui como um sólido platônico, né? Um sólido regular platônico, e se convertendo em uma estrutura semi-regular, ou um chamado sólido arquimediano, que é uma estrutura aqui cuboctaédrica,
né? E esse trabalho, inicialmente, embora o Mackay seja um cristalógrafo, esse trabalho, ele é puramente matemático, ele mostra ali como que certas torções nesses planos que formam essas estruturas, elas podem ser performadas, vamos dizer assim, de modo que você tem essas conversões entre as duas estruturas. E por muitos anos, essas estruturas ficaram aí, digamos, com uma questão em aberto, né? Será que a gente consegue sintetizar elas experimentalmente, uma vez que elas propõem aí um alto fator de empacotamento, são estruturas bastante, aproximadamente esféricas? E a resposta foi sim, né? No início dos anos 80, aí um trabalho que é bastante reportado e também bastante polêmico, eu diria, né, na literatura, que foi uma proposta de retrossíntese aqui do Schmid, que ele, no início dos anos 80, ele propôs aqui uma mudança de espécies orgânicas como macromoléculas, aqui também chamado de dendrímeros, ou dendrons, né, alguns especialistas chamam assim, que basicamente eles encapsulavam, na verdade eles encapavam essas nanopartículas, ou esses nanoclusters, né? E aí, nesse processo que ele estava propondo, basicamente ele realizava a troca dessas macromoléculas por moléculas menores, moléculas à base de sulfetos, né, e bem pequenas. E quando ele realizava essa troca, acontecia uma espécie de agregação, né, desses nanoclusters, né, de sorte que quando ele chegava em um certo tamanho, ele conseguia captar isso por microscopia eletrônica aqui de transmissão, né, e aí fazendo aí uma proposta de retrossíntese, ele propõe que, na verdade, pela morfologia aqui de uma estrutura bem maior, com várias centenas de nanômetros de dimensão, a estrutura fundamental ali de um monômero de cluster, na verdade, era uma estrutura cuboctaédrica, né? Outros trabalhos depois do Schmidt conseguiram reproduzir isso daí. Agora, eu não coloquei aqui, mas agora em meados de 2012, mais ou menos, teve um outro trabalho que consegue reproduzir também uma estrutura icosaédrica, agora com um nanocluster de paládio com 55 átomos. Tá? Eu coloquei nas informações de suporte, mas a grande questão também é que outros trabalhos igualmente extremamente refinados assim para nanoclusters de ouro, eles estavam apontando aqui que quando você tira esse ambiente químico, quando você tira essa interação desses sistemas com o meio externo, e isso é importante exatamente porque a gente vê uma vasta quantidade de trabalhos aí na literatura, principalmente em simulação computacional, que tentam prever essas estruturas e as propriedades desses sistemas aí em um ambiente de vácuo, em um ambiente sem interação com o meio externo, como, por exemplo, um solvente, um ligante na superfície desses clusters, ou mesmo uma outra superfície bidimensional que eles estejam depositados, né? E aí esse trabalho aqui, ele é interessante porque o pessoal fez uma síntese desses nanoclusters de ouro em um ambiente rarefeito, então é um ambiente muito próximo do vácuo, depositado em carbono amorfo, né? E o que eles perceberam foi que eles não encontraram, inicialmente, estruturas de alta simetria, ou seja, estruturas icosaédricas e cuboctaédricas, mas eles encontraram estruturas desordenadas, ao mesmo tempo que essas estruturas desordenadas apresentavam sítios quirais, o que é extremamente importante para alguns processos de nanocatálise, né? Principalmente processos enantioseletivos, como eu mencionei, né? E isso gera agora uma questão em aberto, né? Que é sobre... Esse foi um dos tópicos de interesse aí, onde uma das problemáticas em aberto que motivou o meu projeto de doutorado, que foi qual que seria o papel do ambiente químico nas propriedades estruturais, eletrônicas, na correlação de morfologia e propriedade e reatividade desses nanoclusters de metal de transição, né? Então, já que a gente tem aí uma série de estudos no vácuo, a gente tem também, quando esses estudos computacionais são feitos, em geral, eles são feitos na ausência de temperatura, e na medida que você coloca a temperatura nesses sistemas, você tem aí, então, agora um problema de espaço configuracional, consequentemente, você tem aí um problema
que envolve não apenas processos ou conversões que podem acontecer por contribuição cinética, como também podem acontecer sob aspectos termodinâmicos, né? Então, uma das questões quando se coloca e inclui a temperatura nesses sistemas é exatamente sobre a persistência estrutural, né? Será que essas estruturas elas persistem, ou elas mudam, ou elas possuem alguma espécie de amálgama, né? Já que nós estamos tratando aí de sistemas metálicos, e como que isso pode impactar nas propriedades desses sistemas, por exemplo, em aplicação em catálise, principalmente, né? Então, o trabalho visou aí estudar aí por meio da DFT, adicionando aí, então, elementos realísticos que pudessem compreender todas essas questões. E aí, agora, eu vou mostrar alguns resultados, né, alguns trabalhos, que, basicamente, numa primeira parte, ainda considerando temperatura, a ausência de temperatura, mas considerando a interação com o ambiente, observando aqui efeitos de ligantes, tanto em sistemas puros, como também em ligas metálicas, né, ou seja, envolvendo dois metais ali, e ainda também interagindo com moléculas no ambiente, né, já que esse sistema bimetálico, por si só, ele já pode ser considerado sob o efeito de ambiente químico, né, um metal sob o efeito do outro, basicamente. E numa segunda parte eu vou falar sobre efeitos de temperatura, né, usando aí uma abordagem de termodinâmica de primeiros princípios, que é quando a gente utiliza ainda assim a informação da estrutura eletrônica desses sistemas para expandir as suas posições no tempo e, com isso daí, analisar aí correlações dinâmicas no tempo, ao mesmo tempo que a gente também está interessado em ver o aspecto mais estatístico do ponto de vista termodinâmico e da estabilidade, tá? Então, a gente utilizou a teoria do funcional da densidade, como vocês já viram em várias apresentações. Não vou detalhar tanto o que é a DFT, mas basicamente a gente calcula aí a energia do sistema com base no funcional de energia que é determinada a partir da função de densidade de carga, né, que é resolvida aqui no método de Conchan num ciclo autoconsistente. Ou seja, eu construo a densidade de carga utilizando os orbitais de Conchan, defino o potencial efetivo, reconstruo o Hamiltoniano, a equação de alto valor, e com isso recalculo novamente novos orbitais para o cálculo de uma nova densidade de carga, né? E assim, comparando a densidade de carga inicial com a densidade de carga construída após a resolução aqui de uma equação do tipo Schrödinger, né? A gente pode determinar critérios de convergência e, uma vez convergido, calcular, então, o funcional de energia total, tá? E aí, para isso, um dos termos que são mais, talvez um dos termos que tragam maiores questionamentos a esse método de Conchan seja exatamente o termo de troca-correlação, já que ele não tem uma definição exata, né? Então a gente precisa utilizar aí algumas propostas que vieram sendo construídas ao longo pelo menos das últimas 3 décadas, mais ou menos, né? E aí, para todos esses trabalhos aqui, eu utilizei o funcional de troca-correlação tipo PBE, que é bastante satisfatório na descrição de algumas propriedades, principalmente sistemas metálicos, tá? E eu não vou detalhar tanto assim para qual estudo eu utilizei qual código, mas basicamente em todos esses estudos aqui a gente utilizou 2 tipos de código, né? O FHI-AIMS, utilizava aqui o conjunto de função base do tipo orbitais atômicos numéricos, né, centrados nos átomos, tinha a vantagem aí de trabalhar com sistemas não periódicos, então ele também conferia a possibilidade de facilmente trabalhar com sistemas carregados sem grandes problemas também, né? E também com o VASP, né? O VASP bastante tradicional no estudo de materiais em estado sólido, com algumas vantagens de performance de convergência em relação ao FHI, principalmente sistemas envolvendo platina. E aí, por isso que acabou envolvendo aí o uso de mais de um código, já que a gente precisava de eficiência computacional em alguns momentos, tá? Bom, então nessa primeira etapa, falando aqui dos sistemas com os ligantes, né, aqui nesse trabalho que nós publicamos, nós primeiro analisamos aqui os sistemas no vácuo, né, sem o efeito de ambiente. Basicamente o que a gente observa é uma confirmação daquele trabalho dos clusters de 55 átomos sob carbono amorfo em uma atmosfera rarefeita.
por exemplo, olhando aqui as energias relativas, a gente vê que essas estruturas amorfas aqui, elas são bem mais estáveis do que as estruturas cuboctaédricas e cosaédricas aqui de alta simetria. Isso tanto para ouro 55 átomo quanto platina 55 átomo, né? E uma das causas disso é exatamente por conta que, sem o efeito de ambiente, essas estruturas aqui de alta simetria, elas são bastante estressadas, vamos dizer assim. Você tem ali, né, 13 átomos no interior que são pressionados por 42 átomos na estrutura. O resultado disso daí é que a estrutura ela busca aliviar esse estresse de alguma forma, né? E uma forma de aliviar é exatamente ela, eu diria assim, preferir se apresentar numa conformação amorfa, ou como a gente está chamando aqui, né, de DRC, que é uma estrutura de core reduzido distorcida, né? E por que ela prefere ficar assim? Exatamente porque no interior dela agora passa a ter menos átomos. Se a gente tem menos átomos no interior, alguns átomos migraram para a superfície, o resultado disso daí é que você tem um menor estresse, né? Aqui a gente está chamando isso daqui, seria uma espécie de, com a devida licença poética, né, uma espécie da força do vazio, né? Já que eu não tenho nenhum ambiente externo, resta aí a esses nanoclusters e essas nanopartículas, basicamente os efeitos da própria nanopartícula de dizer para a gente que tipo de conformação e de morfologia ela pode ter, de sorte que ela venha a ter um efeito de estabilização na sua estrutura, né? E para simular, então, para incluir, então, esse ambiente externo com moléculas ali que poderiam, em algum momento, ser uma espécie de solvente, ou mesmo utilizando aí algumas estratégias experimentais que colocam ali um recapeamento, né, com espécies orgânicas de cadeia longa, principalmente, que não só impedem que essas nanopartículas agreguem uma com as outras no processo de síntese, mas ela também, aqui nesse caso, a gente vai mostrar que elas têm um papel efetivo na estabilização de algumas estruturas, mesmo de alta simetria. E uma das contribuições desse trabalho foi mostrar que, embora experimentalmente se use sistemas de cadeia longa, basta você utilizar aqui sistemas mais simplificados que você vai ter o mesmo resultado, né? Isso você tem aí, então, confere uma excelente economia computacional, já que você reduz bastante o número de átomos, né? Ao mesmo tempo que você tem o mesmo efeito, pelo menos descritivo aqui, né? Então, por exemplo, aqui no lugar dessas moléculas aqui que a gente está mostrando aqui com longas cadeias carbônicas aqui, envolvendo fósforo também e enxofre, né? E elas foram escolhidas propositalmente exatamente por conta da presença de alguns lone pair elétrons que poderiam interagir com a superfície desses clusters. Basicamente, a gente remove todas as cadeias carbônicas e substitui por hidrogênio, né? E aí nós testamos aqui diferentes graus de saturação também, né? Partindo desde uma única molécula dissolvida até 18 moléculas ali, basicamente implicando aí numa solvatação que pode ser quase homogênea. Bom, e aí fizemos várias configurações, né, e analisamos aí a energia relativa entre essas estruturas, sempre comparando com a estrutura icosaédrica, tá? E aí, observando aqui a estrutura com a maior saturação, o que a gente observa é exatamente aproximadamente uma degenerescência entre as estruturas. Aqui, para o caso da platina, entre a cuboctaédrica, a icosaédrica e a estrutura de core reduzido, a distorcida, né? Isso mostra que tanto aquele sistema, aquele estudo experimental, aproximadamente no vácuo, ele estava correto, né, com estruturas colapsadas ou de baixa simetria, exatamente pela ausência de um ambiente externo que a estabilizasse, assim como aqueles estudos lá do Schmidt e outros que estão aí na literatura que conseguem caracterizar essas estruturas de alta simetria também estão corretos, uma vez que eles estão utilizando aí o efeito, então, de estabilização pelo ambiente, tá? Aqui na estrutura de ouro, né, nós temos um resultado muito parecido, com exceção da estrutura cuboctaédrica, que não se estabilizou. Mas a estrutura icosaédrica, ela está bastante estável, já que ela se apresenta aqui com uma energia quase degenerada em relação a essa distorcida de core reduzido.
E um dos mecanismos que a gente identificou que propõe essa estabilização é exatamente aquele que vai na direção contrária à explicação das estruturas que colapsam em uma situação de vácuo, né? Que é, quando a gente inclui agora essas moléculas, a gente tem aqui em todos os casos uma expansão do core, né? Ou seja, dos átomos de caroço dessas estruturas, que com isso aliviam o estresse, aliviam a pressão que os átomos da superfície estão aplicando sobre os átomos do interior. Tá? Então, tanto aqui as estruturas icosaédricas, como as cuboctaédricas, que eu não incluí aqui, mas para platina e ouro, eles possuem um comportamento aqui, né, de expansão para os átomos de core, que são essas curvas em vermelho aqui, né, como eu estou mostrando. As curvas em azul aqui, basicamente, mostram as distorções dos átomos da superfície, são os comprimentos de ligação aqui dos átomos da superfície, e com isso a gente tem aí uma explicação de um mecanismo de como que essas estruturas elas são estabilizadas, tá? E não só estabilizadas, como também você tem agora uma distribuição de cargas, o que é muito importante, muito parecido com a dos sistemas que estão no vácuo, tá? Tanto no estrutura icosaédrica como a distorcida, a cuboctaédrica, ela possuem sempre um core catiônico e uma superfície aniônica, né? Então, mesmo que a gente inclua moléculas nessa superfície para estabilizar a estrutura, essa configuração eletrônica, e claro, com diferentes magnitudes, ela se mantém. E aí, nesse estudo, a gente fez uma série de caracterizações aqui, desde como que, fazendo uma diferença da densidade de carga, né, calculando essa diferença e mostrando que como que esse lone pair elétrons dessas moléculas, eles interagem com a superfície desses nanoclusters metálicos, basicamente através do próprio lone pair elétron da molécula, e também utilizando aí o orbital DZ2 do metal, né? Interessante que, utilizando aqui, por exemplo, esse sistema apenas com uma única molécula, você vê que a molécula ela confere algum efeito nos átomos vizinhos, o que pode ser muito interessante para alguns processos catalíticos de transferência de carga do nanocluster para as moléculas envolvidas no processo de catálise, ou vice-versa, né, das moléculas de catálise para a nanopartícula, né? Então, isso daí, de certo modo, no futuro pode ser mais refinado e aponta, então, para qual que é o papel que essas moléculas produzem, não apenas na estabilização da nanopartícula, mas também na mudança da estrutura eletrônica no ambiente, no entorno ali onde ela está dissolvida, tá? Esse trabalho a gente também fez até uma comparação com moléculas bastante realistas, né? Realistas aqui, a gente pegou um trifenilfosfina, uma molécula bem grande, colocamos 12 em torno da nanopartícula e basicamente a gente tem um efeito de fato muito parecido com as moléculas, vamos chamar assim, abreviadas, né? Pegando aqui as fosfinas, apenas no pH 3, o que obviamente você tem uma economia computacional muito maior. Bom, então basicamente nessa etapa do trabalho, nós, como explicação fenomenológica, a gente vê que os ligantes eles produzem aí uma expansão da estrutura, e essa expansão reduz o estresse interno, ou o strain interno da nanopartícula, e aí estabilizando principalmente as estruturas de alta simetria, né? E aí uma contribuição também foi de mostrar essa equivalência entre ligantes aí de diferentes quantidades de átomo, basicamente mostrando que o átomo mais indispensável, o átomo que produz de fato esses efeitos, é aquele que está ligado de fato à superfície da estrutura, tá? Bom, e como eu falei, no segundo momento, nós ainda sem efeito de temperatura, estudamos o efeito de ambiente químico agora em ligas metálicas, né? Então, envolvendo principalmente ligas aí baseadas em platina, né? E aí eu tinha visto um trabalho, né, publicado na Science, o pessoal mostrava que, basicamente, dependendo da qualidade do ambiente químico, ou da composição química do ambiente químico, você poderia ter inversão de espécies químicas ocupando sítios ou na superfície ou no interior dessas nanopartículas. Então, vocês podem observar aqui uma nanopartícula. Essa nanopartícula é relativamente grande, tem em torno de 5 nanômetros aqui, feita por
tanto paládio quanto ródio, e aqui platina-paládio, e eles observaram que quando você manipulava ali a atmosfera de monóxido de carbono ou dióxido de carbono, você tinha ali troca de posições, de sorte que a superfície poderia ficar só de paládio ou só de platina, ou mesmo formando uma liga platina e paládio na superfície. O que determinava isso era o ambiente químico, né? E aí, com base nisso daí, nós primeiro fizemos um estudo apenas para uma série de nanoligas no vácuo, né, como foi o caso de várias nanoligas aqui baseadas em platina, ali daquela linha da tabela periódica, a partir do ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco, tá? E aí uma das estruturas que poderia, de alguma forma, apontar ou responder os mecanismos envolvidos naquele estudo da Science seriam essas estruturas aqui, ainda com 55 átomos, mas estruturas do tipo core shell perfeitas, com maior segregação possível, em que eu tinha uma espécie formando o core e a outra espécie formando a superfície. Nesse caso aqui, todos os átomos menores do que a platina, eles preferem ficar no interior da partícula, né? Então, ou seja, então nessa configuração aqui, com a composição 42, né, que seria aí um interior com 13 átomos de uma espécie e 42 átomos de platina na superfície, para todos esses sistemas aqui, ó, platina, ferro, até o cobre, nós temos estabilização em estrutura icosaédrica nesse formato core shell, tá? Basicamente porque a gente tem uma expressiva diferença de tamanho entre esses átomos de platina, de ferro, de cobalto, de níquel, em relação à platina. Eles são bem menores em relação à platina. Esse é um dos fatores que determinam isso daí. Outra é a energia de superfície, mas é algo que agora não tenho tanto tempo para detalhar. Mas, tanto que, olhando aqui agora esse sistema aqui com platina zinco, vocês observam que ele prefere ficar uma estrutura bastante desordenada e bastante misturada também, já que tanto o zinco quanto a platina eles têm dimensões atômicas muito parecidas. Então, esse daqui, até mesmo para o zinco, mostra aquele mecanismo bem geral, que você tem uma estrutura que prefere ficar desordenada quando você não tem um efeito do ambiente. E aí, no segundo trabalho, o que a gente fez? A gente incluiu aqui moléculas de CO, nesses nanoalóis, nessas nanoligas, só que, como são muitos sistemas, nós utilizamos apenas o sistema platina-cobalto. Exatamente porque existem muitos isômeros possíveis para essas nanoestruturas. Tá? Então, mesmo aqui, para o sistema com 42 átomos de platina que poderiam ficar na superfície e o cobalto ficar no interior, embora seja essa daqui a estrutura de mais baixa energia, mas eu tenho também outras configurações, tá? Como, por exemplo, uma superfície formada tanto por platina quanto por cobalto, ou mesmo estruturas desordenadas, né? Formadas por platina e cobalto na superfície, no interior, e etc. E a ideia era, vamos dizer assim, recapear isso aqui, ou solvatar isso aqui com bastante moléculas de CO, produzindo aí uma alta saturação do ambiente, de sorte que pudesse manifestar aí, possivelmente, essas inversões estruturais ou o efeito do ambiente nas propriedades dessas estruturas. E foi o que, de fato, a gente viu, né? Então, aqui, por exemplo, partindo aqui dessa distribuição radial, a gente consegue ver, por exemplo, estruturas muito organizadas. Aqui são as estruturas em fase gasosa, né, no vácuo, a gente poderia dizer. Então, olhando aqui todos esses quadrados aqui, cada um deles são as estruturas de mais baixa simetria, que são todas, de mais baixa energia, na verdade, que são todas icosaédricas, são estruturas de alta simetria. Então, aqui as linhas azuis são para átomos de cobalto e as linhas em preto são para os átomos de platina. Aí vocês observam que estruturas basicamente são bastante ordenadas com poucas distorções ali. Mas quando a gente adiciona o cobalto, várias distorções aparecem. O cobalto não, o monóxido de carbono, né? Várias distorções aparecem aqui, já que a gente tem um espalhamento da distribuição radial, tal como vocês estão vendo aqui. No entanto, uma coisa que acontece interessante é que a gente tem uma degenerescência aqui, tanto entre uma estrutura
desordenada, com a superfície formada por uma liga de platina-cobalto, com relação à estrutura icosaédrica, em que apenas o interior é formado por cobalto. Então, isso aqui basicamente mostra aí o efeito e o que era visto de fato experimentalmente naquele trabalho da Science. Então, aqui a gente tem a energia de excesso para os sistemas em fase gasosa, mostrando aqui a maior estabilidade para a estrutura core shell, e enquanto, quando a gente adiciona as moléculas de monóxido de carbono, a gente tem, então, aqui uma região de degenerescência próxima da estrutura, da estrutura pura de platina, mas que mostra que uma degenerescência entre essas duas estruturas nessa situação. Mas, obviamente, a maior estabilidade está aqui, nessa região, que são estruturas com menos quantidade de platina e mais quantidade de cobalto, que permanecem ainda assim como estruturas core shell, tá? Quer dizer, como estruturas icosaédricas, como vocês estão vendo aqui, tá? Bom, e também observamos um mecanismo muito parecido com o que foi visto naquele sistema de platina e ouro puros, que foi a expansão da partícula, a expansão da nanoliga, mesmo envolvendo aí dois átomos metálicos, Então, basicamente, isso daqui a gente vê que a chamada lei de Vega, que quando você adiciona um segundo metal de transição, ele confere uma expansão na estrutura correlacionada com a maior dimensão do átomo do outro átomo adicionado, tá? E aí nós fizemos também, por uma análise de Bader, observem que a gente conseguiu observar aqui um aumento na divisão de carga entre o carbono e o oxigênio, que é muito importante para a catálise, tá? Correlacionado com a composição da nanopartícula. Observe que a maior diferença, ou maior, vamos dizer assim, o maior dipolo, a maior intensidade de dipolo está aqui na região da nanopartícula com cobalto puro, e na medida que a gente varia, então, a composição da nanopartícula, esse dipolo vai diminuindo. Isso pode ser importante para uma série de mecanismos em catálise, sobretudo porque o comprimento de ligação CO ele permanece praticamente invariante. Isso foi um resultado interessante que a gente esperava, de fato, uma correlação entre comprimento de ligação, que também afeta processos nanocatalíticos, com essa divisão da carga nos ligantes ali sobre as nanopartículas, tá? Bom, e como explicação fenomenológica é aquilo lá que eu mostrei para vocês, A gente tem uma maior estabilidade para uma maior quantidade de cobalto, ao mesmo tempo que essa estrutura do tipo platina 42 átomos com cobalto 13, ela parece aproximadamente degenerada com uma estrutura desordenada de baixa simetria, com a superfície formada por uma liga de platina e cobalto. Esse foi o principal resultado que nós vimos nesse trabalho. Bom, e nessa segunda parte, adiantando aqui para não tomar muito o tempo do seminário, a gente vai discutir agora alguns resultados num trabalho em que nós decidimos incluir temperatura agora em alguns sistemas. Então, nós começamos trabalhando com ouro, tá? Nessa quantidade aqui de átomos, aqui partindo de ouro com 25 átomos, com 38 átomos e 40 átomos, e escolhemos esse tamanho basicamente porque no ouro com 25 átomos é a primeira estrutura formada por átomos na superfície com a presença de átomos no core. Tá? Abaixo disso daí, basicamente, todos os átomos eles ficam na superfície. Tá? Isso era importante porque a gente queria estudar a morfologia do core também, sobre aspectos dinâmicos e também estatísticos. E aqui, no caso das estruturas com 38 e 40 átomos, são as primeiras estruturas em que o core aparece apresentando uma morfologia, o que também poderia ser importante do ponto de vista da estabilização da estrutura, pensando agora na morfologia do core da partícula, tá? Ou seja, do caroço da partícula. Eu estou chamando core porque é um nome um pouco mais esteticamente bonito, vamos dizer assim, do que falar o caroço da partícula, tá? E é interessante porque esses sistemas já são estudados experimentalmente, mas principalmente
sistemas do tipo carregados, né? Aqui a gente tem um trabalho bem interessante que o pessoal fez ali uma correlação entre cálculos ab initio e espectroscopia de fotoelétron, em que eles trabalhavam prevendo algumas estruturas para certos números de átomos de ouro, né? Mas também existem estruturas para sistemas neutros, né? Existem trabalhos para sistemas neutros experimentais, né? Como é o caso aqui desse exemplo, e que é o foco desse projeto em si, que foi trabalhar com sistemas neutros, tá? O grande problema é que incluir temperatura, como eu falei no início, a gente cai aí num problema de espaço configuracional, e o que confere, então, aí 2 tipos de abordagens possíveis para esse tipo de estudo, que é uma caracterização dinâmica ou uma caracterização termodinâmica, né? Ou seja, uma de estabilidade e a outra de propriedades correlacionadas no tempo. E isso é importante exatamente porque alguns estudos eles estavam apontando que determinar essas estabilidades termodinâmicas com relação à morfologia da nanopartícula pode ser determinante para a explicação de certos mecanismos observados experimentalmente, mecanismos de reação mesmo, como é esse caso aqui, que a gente pode chamar aqui de mecanismo LH, que é um processo de oxidação da molécula de CO, que basicamente depende da formação e de alguns movimentos em estruturas triangulares na superfície dessas nanopartículas, né? Então, aqui a gente começa agora a se aproximar um pouco mais de estudos extremamente realistas e que mostram mecanismos mais detalhados em processos de nanocatálise envolvendo aí nanosistemas metálicos, tá? Bom, e aí para incluir temperatura, então, nós utilizamos o que nós chamamos de dinâmica molecular de Born-Oppenheimer, que basicamente aquele potencial, né, dado pelaquela equação da dinâmica, né, que se relaciona aqui com a força de interação entre os átomos. Esse potencial aqui, ele basicamente é a energia calculada pela DFT. Então, eu preciso fazer um cálculo do sistema, da energia interna do sistema com a DFT e com essa energia considerar ela como um potencial para poder expandir as posições desses átomos no tempo, né? E aí o grande desafio também era trabalhar com um controle de termostato que fosse satisfatório para esse tipo de sistema, tá? Ao mesmo tempo que a gente tinha uma dificuldade também, eu tinha em frente trabalhar no processo de descrição de um ensemble estatístico que fosse estatisticamente satisfatório, tá? No entanto, o grande problema aqui é que enquanto você está trabalhando com um sistema sem temperatura, esse sistema está estático, né? Então ali ele vai se comportar bem com eu diria, as ligações sendo formadas ali, orientadas por uma certa simetria da nanopartícula. O problema é que quando está com temperatura envolvida, você tem uma dinâmica associada a esse efeito de temperatura. Então, consequentemente, é preciso tornar o estudo desse tema um pouco mais realístico. E um desses realismos que a gente teve a preocupação foi exatamente incluir efeitos relativísticos, já que alguns trabalhos eles estavam apontando que para nanopartículas ou nanoestruturas de ouro, um efeito relativístico produzido na estrutura eletrônica desses átomos era a aproximação dos estados 5D, já devido à alta massa desses átomos, né, uma aproximação dos estados 5D aos estados SD aqui na camada de valência, né? Então, você tendia a formar ali um estado híbrido na camada de valência do tipo SD, que adicionava aí uma maior direcionalidade nas ligações químicas. Então, consequentemente, sob um efeito dinâmico, isso daí vai influenciar bastante nas estruturas que vão sendo visitadas ali na medida que esses sistemas se expandem as suas posições no tempo, tá? Então, esse daqui foi basicamente o protocolo de temperaturas e tempos de simulação para cada um das nossas nanopartículas, o nanoclusters aqui, tá? Então, eu vou mostrar principalmente os resultados aqui com ouro 38 átomos e ouro 40 átomos. Então, esse estudo ele nem teve a intenção de achar novas estruturas de mais baixa energia, estruturas mais estáveis, mas basicamente era mostrar um protocolo de mapeamento das propriedades dinâmicas desse sistema, calculando médias sobre o ensemble,
ao mesmo tempo que ele previa propor um protocolo que viesse a estudar um número muito grande de informações, já que essas dinâmicas no tempo produzem uma quantidade de estruturas com diferentes propriedades, e aí utilizando uma técnica de machine learning para poder racionalizar essas informações, permitindo uma leitura, digamos assim, quase completa do comportamento desse sistema sob efeito de temperatura, tá? Então, basicamente, eram todas simulações aqui em torno de 100 picosegundos, tá? Utilizando tanto as correções relativísticas, como também incluindo correções de Van der Waals do tipo semi-empírica, que eu posso falar um pouco sobre isso mais tarde. Bom, então esses são os primeiros resultados aqui. Nós fizemos uma distribuição radial de algumas dessas simulações em algumas temperaturas. Então, por exemplo, aqui, tanto para o ouro com 38 átomos, quanto o ouro com 40 átomos, a gente tem ainda uma formação de uma estrutura do tipo core shell, ou seja, eu tenho um core formado com átomos ali encapando, né, esse core, mas o que diferencia eles é que, por exemplo, numa temperatura relativamente baixa, aqui a estrutura com 40 átomos, ela pode adquirir um core desse tipo aqui, ó, com 5 átomos no formato trigonal bipiramidal. Enquanto a estrutura com 38 átomos, rapidamente você tem a migração de um átomo do core para a superfície e ela forma aqui uma estrutura tetraédrica, né, no interior. E essa estrutura tetraédrica ela é bastante persistente, ela fica lá e nós, quando vimos esse resultado, pensamos que ela teria um papel muito significativo na estabilização desse sistema, né? E basicamente algumas questões surgiram, né, essas informações iniciais, que era se a morfologia do core e da superfície ela era persistente a ranges maiores de temperatura, né, se os átomos do core com a superfície tinham alguma troca permanente, ou se em alguma situação eles permaneciam ali apenas em um movimento que não permitia mais troca, né, ou quais que eram as características dos isômeros, né, e aí vinha o trabalho, depois daí veio o trabalho do protocolo de machine learning, que era identificar os padrões morfológicos desses sistemas, tá? Aqui são algumas informações ainda aqui de função de distribuição radial que permitiu a gente identificar 3 regiões muito específicas nesses sistemas e que mesmo para sistemas maiores, com 55 átomos, até quase 100 átomos, eles podem existir, que é, por exemplo, aqui uma região do core, como eu já falei, uma região que a gente pode chamar de shell, que seria uma casca, porque além dela existem aqui átomos com baixíssima coordenação química, né, que a gente chamou aqui de protrusões. Tá? Então, mesmo em temperaturas bastante altas, a gente pegou aqui ó, em 600 kelvins, essas protrusões elas ainda existem. Né? E aí essa superfície desses sistemas, aí basicamente ele é composto por shell e protrusão, vamos dizer assim. Tá? Mas basicamente tanto a superfície quanto essas protrusões, eles possuem carga negativa. Então, a gente ainda assim, mesmo sob efeito de temperatura, a gente tem aí no interior um core catiônico com uma superfície aniônica. Né? E aí a gente observou também que essas protrusões, essa região de protrusões, elas são bastante dinâmicas. Ao longo da simulação, ao longo sob efeito de temperatura, elas muitas vezes se incluem na superfície, elas saem da superfície, em alguns momentos por inspeção visual ali, a gente observava também que ela tendia a se movimentar sobre a superfície da nanopartícula, né, o que era bastante interessante, e que, olhando agora, a região região ali do shell, né, que a gente está chamando essa casca, com o core, que são as 2 regiões mais próximas, a gente observa aqui que existe uma troca maior entre eles, né, principalmente em altas temperaturas aqui. Tá? Nos 2 temas aqui, a gente está vendo aqui para 600 kelvins, aqui na metade do tempo total de simulação, em 50 picosegundos. Né? Após isso, a gente tem relativas estabilidades, né, com poucas trocas, né, principalmente aqui para o sistema com 38 átomos, o que mostra alguma estabilidade na morfologia do core. Né? Então, basicamente, a gente precisava quantificar isso daí, analisar esse aspecto dinâmico,
do ponto de vista de quanto tempo o core ele fica ligado à superfície da nanopartícula. Isso é interessante porque ele fica ligado por dentro, né, obviamente. E a gente conseguiu quantificar isso daí com o que a gente chamou de tempo de vida de ligação. Tá? Então, esses tempos de vida de ligação aqui são as médias para cada uma das simulações calculadas nas temperaturas, e a gente observa que o tempo de ligação ele diminui na medida que a temperatura aumenta, obviamente, né? No entanto, um aspecto muito importante é que tanto para a estrutura com 38 átomos quanto para a estrutura com 40 átomos, o menor tempo de vida de ligação é da interação do core com a superfície, ou seja, com a casca, né? E isso é interessante porque mostra que a gente tem um comportamento do tipo que a gente chamou de loosely bound, né? Seria fracamente ligado ali do core com a superfície. Então, basicamente, você tem um sistema muito parecido com um giroscópio ali. Você tem a superfície quase que independente numa dinâmica ali sob efeito de temperatura, enquanto o core ele pode ser bastante estável e ser pouco afetado pela temperatura, né? Ou seja, por esse estímulo térmico que nós estamos aplicando no sistema. Aqui eu apenas estou fazendo referência àquele sistema de ouro com 40 átomos a 400 Kelvin, que ele permaneceu estável, mas esse comportamento aqui dele mostra que na verdade, aquele core do tipo trigonal bipiramidal permaneceu estável, e aí ele mostrou esse comportamento aqui, ó, em que ele tem um tempo de vida de ligação menor do que dos átomos do core, né? Essas curvas aqui, essa curva preta aqui, por exemplo, ela representa o tempo de vida de ligação dos átomos que compõem o core, ou seja, seria a interação core-core, vamos chamar assim, né? E ela diminui bastante exatamente porque essa estrutura trigonal bipiramidal ela é bastante relaxada, né? E aí ela, em algum momento, ela abre, fecha, mas ela permanece ali ainda formada em um estado de metaestabilidade. E aí, falando um pouco sobre essa questão de como que a gente agora mapeia a estabilidade desse sistema e identifica estruturas metaestáveis com certos padrões morfológicos, o que nós fizemos foi exatamente desenvolver, então, um protocolo, na verdade, de combinação de algumas ferramentas, usando aí uma técnica de machine learning, uma outra que fazia um realce do mapeamento, basicamente utilizando, então, aí o que a gente chama de representação do espaço configuracional por redução de dimensionalidade. Isso aqui é bem conhecido, né? O pessoal da quimiometria usa bastante, do ponto de vista genérico, né? Do ponto de vista bastante essa análise de redução de dimensionalidade pelas análises de primeiros componentes principais, né? Só que nesse caso aqui a gente está usando esse algoritmo aqui chamado SketchMap, que ele tem várias vantagens em relação a essas análises de componentes principais. Tá? A primeira delas é que ela mostrou aí uma representação bastante satisfatória de um espaço configuracional de sistemas que têm comportamento estritamente termodinâmico, né? Isso mostrando aí tanto bacias de estabilidade, como também ela foi capaz de identificar quais os caminhos que essas bacias de estabilidade, principalmente testado aí vastamente pelos autores em sistemas orgânicos, como que essas bacias de estabilidade elas se interconectam. Tá? Em regiões que, obviamente, são de mais alta energia, que tem uma menor amostragem aí devido à menor contribuição estatística dessas configurações na média do ensemble, né? E aí, para representar, então, esses nanoclusters aí como um espaço configuracional, nós utilizamos aí o conhecido conceito de variáveis coletivas, que basicamente a frequência de coordenação dos átomos no cluster se torna, então, quer dizer, são usados, na verdade, para construir aí uma distribuição de histogramas, né, que vai de uma coordenação 0, que é quando o átomo não está ligado com ninguém, até 12, que é uma máxima coordenação desses átomos em estruturas de alta simetria. E aí cada histograma desse aqui é um vetor, né, e basicamente a gente compara esses vetores ao longo da simulação e vai vendo quando que eles se repetem, né. A grande vantagem também do SketchMap é que ele garante que estruturas que são similares, ou seja, elas estão próximas no espaço de altas dimensionalidades, também vão ser estruturas que estão próximas no espaço de baixas dimensionalidades, né? Ao mesmo tempo, estruturas que são bastante diferentes, estão distantes no espaço de altas dimensionalidades, serão bastante
estarão também distantes e serão bastante diferentes, representados no espaço de baixas dimensionalidades. Tá? E aí, basicamente, o SketchMap ele faz isso, fazendo a minimização dessa função de estresse, e essa correlação de similaridade e não similaridade, ela é realizada por funções sigmoidais, que mapeiam as estruturas no espaço de altas dimensionalidades e no espaço de baixas dimensionalidades, aqui que é o F maiúsculo e o F minúsculo. Né? E aí, com isso, né, uma outra vantagem que ele oferece é que você não precisa mapear todas as estruturas, você pega apenas algumas estruturas representativas ali ao longo da simulação e cria uma espécie de landmarks. Né? Esses landmarks são como se fosse eu diria, uma foto mais com menor resolução, para depois fazer um incremento de resolução por cálculo de densidade, né? Utilizando aí poliedros de Voronoi. Então ele vê a densidade de pontos, agora das estruturas reais, que caíram dentro em entorno desses landmarks, e assim ele constrói, então, a figura final, que seria o SketchMap formado, tá? Então, essa daqui é uma dessas representações de SketchMap. Por exemplo, esse caso aqui, tá? Obviamente, eu abreviei a quantidade de estruturas, peguei só a cada 10 passos de dinâmica, né? E aí, após isso daí, uma das dificuldades que existia era exatamente identificar as regiões de alta densidade de estruturas. Essas regiões de alta densidade são regiões em que as estruturas sob efeito de temperatura, elas passam com frequência, né? Ou seja, basicamente, a gente tinha que criar um mecanismo de identificação dessas regiões de maiores frequências. E o que a gente fez foi combinar isso com uma técnica de M-bar. Tá? Essa técnica de M-bar, basicamente, o propósito era pegar o SketchMap como um esqueleto e fazer com que o M-bar identificasse todas as regiões ali de ocorrência dessas estruturas agora no espaço de baixas dimensões, e escalonar isso daí com relação a toda a amostragem. Então, basicamente, ele fazia uma normalização, e assim você tinha, então, agora um espaço na verdade, uma superfície de probabilidade sobre determinadas temperaturas, né? Já que todas as temperaturas aqui, elas poderiam ser incluídas na análise, mas a gente poderia trabalhar com relação a uma temperatura de referência, né? Esse aí era um conceito que os autores aqui da técnica de M-bar, eles chamam isso daí de você construir uma espécie de ensemble generalizado, que é quando você mapeia o sistema em várias temperaturas, né, e você usa essas outras temperaturas para calcular a probabilidade do sistema numa outra temperatura. Então, obviamente, se o sistema ocorre muito em uma temperatura diferente daquela, ele contribui com uma menor, eu diria, um menor peso estatístico para a média do ensemble. Tá? E aí, agora saindo um pouco do aspecto mais metodológico dessa técnica, a gente pôde analisar, então, esses padrões morfológicos aí com base, então, em identificação das bacias termodinâmicas desses nanoclusters. Né? Então, aqui para o ouro com 38 átomos, vocês observam que existem aqui basicamente 3 bacias termodinâmicas de estabilidade principais. E aí essas figuras aqui, esses símbolos aqui em círculo, eles mostram essas estruturas representativas aqui sob o efeito de temperatura. O que é que eu peguei aqui na época? O que é que eu fiz? Eu peguei essas estruturas aqui que estavam sob efeito de temperatura e relaxei elas à temperatura 0 Kelvin. Basicamente, eu fiz uma otimização estrutural com a DFT. E aí, essas estruturas, elas migraram agora, comparativamente no SketchMap, para outras regiões, como vocês podem ver aqui na estrela rosa, aqui nessa outra azul, que correspondia antes a esse interior aqui da bacia termodinâmica, e esse vermelho que veio para cá, foi o que mais diferiu. E aí, o que é isso daqui? Basicamente, a gente consegue observar, por essa análise, que essas estruturas, elas se estabilizam por efeitos entrópicos, né? A adição de temperatura faz com que tenha uma contribuição de entropia que permite que essas estruturas fiquem vagando aqui numa média de padrão morfológico, né? Isso é interessante porque tanto no sistema com 38 átomos quanto 40 átomos, essa informação se repete, né? Parece que é um padrão assim, de comportamento no caso do ouro. Né? Então, se você olhar aqui, por exemplo, essa bacia aqui, né,
depois de otimizado, a estrutura vem para cá, né? Então, ou seja, basicamente em todos os casos, as estruturas elas saem da bacia de estabilidade e elas vão para outro lugar, mostrando aí a estabilização por efeito entrópico. Esse resultado foi interessante no caso do ouro com 40 átomos, porque a gente conseguiu observar aqui que, por exemplo, nessa bacia aqui, a gente tem um ouro com 40 átomos, mas com um core formado por 4 átomos, né, na estrutura tetraédrica, enquanto essa daqui seria aquela estrutura que a gente estava identificando, já reconhecendo lá nas propriedades dinâmicas, com uma estrutura metaestável com um core formado por 5 átomos em trigonal bipiramidal. Né? E aí, nessa região aqui, a gente tem uma estrutura com apenas 3 átomos no core. E aí a gente observa a coerência da análise, né, e a eficiência também da análise, quando vocês observam que para eu ter a formação de uma estrutura com 3 átomos no core, eu preciso necessariamente sair de 5 átomos e ir para uma região com 4 átomos no core, ou seja, migrar um para a superfície e só então migrar o outro para a superfície. Né? Então a gente observa que existe uma espécie de processo acumulativo para esses casos aqui. Né? Obviamente, em uma outra situação de estímulo térmico ali, colocando uma temperatura mais alta, é possível que 2 átomos vá para a superfície ao mesmo tempo. Tá? Bom, nesses sistemas nós também fizemos mapeamento de carga, ao longo de toda a simulação, ela ainda persiste um core catiônico com a superfície aniônica. É interessante que a simulação por dinâmica molecular de Born-Oppenheimer permite fazer esse mapeamento, de sorte que se um átomo é catiônico no core e ele vai para a superfície, automaticamente ele muda de carga, ele vira um átomo aniônico. Né? Isso foi bastante interessante de ver também. Bom, isso aqui é apenas uma informação que a gente fez para analisar a estabilidade morfológica desses cores. Né? A gente achou intrigante que por que um core catiônico se estabiliza em uma estrutura tetraédrica e se ele está em uma situação de losing bound com a superfície, ele poderia, por exemplo, ser um core planar também. Ou ele poderia, no caso do sistema trigonal bipiramidal, um core trapezoidal, mas nos dois casos, estruturas bidimensionais. Né? E aí a gente analisou aqui, tanto aqui para o sistema, esse caso aqui, com 4 átomos, o core tetraédrico ou planar, né? E aqui com 5 átomos, trigonal bipiramidal ou trapezoidal, em todos eles a gente observou aqui uma alta estabilidade, a partir de uma análise de frequências de vibração, né, correlacionada aqui com a carga deles. Então, a gente observou que em todo esse intervalo aqui de carga, essas estruturas são estáveis. Então, basicamente, se a estrutura permanece tridimensional, em tetraédrico ou trigonal bipiramidal, é tanto por efeito de carga, como também por efeitos colaborativos devido ao encapsulamento ali do core. Então, é um efeito, acaba sendo também um efeito dinâmico, né, que faz com que o core se transforme em uma estrutura tridimensional. Tá? Bom, basicamente, o que eu falei, né, converge para essa explicação fenomenológica, né, que a gente observou, então, conseguiu quantificar essa maior mobilidade do core catiônico em relação à superfície, formando aí uma estrutura, a gente poderia dizer, aproximadamente giroscópica, né, para esses sistemas. A gente mostrou também a eficiência desse protocolo na performance de redução de dimensionalidade e de mapeamento em uma superfície de probabilidades, né, e também aí essa correlação entre estabilidade de estados de carga, entre estados de carga e as conformações tridimensional para esses dois tipos de cores aqui. Tá? Bom, essas são as minhas considerações finais. Resumindo, né, todos esses resultados que eu acumulei ao longo do projeto de doutorado e, basicamente, mostrando aí uma perspectiva tanto na ausência de temperatura, mas utilizando aí como artifício os efeitos de ambiente por moléculas ali absorvidas na superfície desses sistemas, e também uma situação em que você tem agora, não tem moléculas, mas você tem temperatura afetando o sistema, mostrando que você precisa, de certo modo, diferentes frameworks ali na hora de tratar e quantificar as informações que podem ser coletadas nesse tipo de trabalho. Tá? Bom, eu gostaria de mostrar um pouco aqui do nosso grupo, né, que
a gente está formando aqui. Então, como eu falei para vocês, agora em outubro fez um ano aqui que eu assumi a posição, mas nesse curto período de tempo aí, nós já conseguimos aí alguns alunos de iniciação científica que estão trabalhando com sistemas de perovskitas aí para aplicação em célula solar, também alunos de iniciação científica aqui no caso do Gabriel, que está começando a trabalhar com esses nanocatalisadores, né? A gente já tem também um aluno de doutorado que começou a trabalhar aí com algumas perovskitas também, esse ano, já agora em agosto, basicamente. E aproveitar aqui e agradecer também aos meus colegas de colaboração aqui, em especial o professor Celso, que é pesquisador lá no KIT, né, em Karlsruhe, na Alemanha, e também ao professor Maurício Piotrowski, que é professor do Instituto de Física e Matemática lá da Universidade Federal de Pelotas, que já há muitos anos a gente vem colaborando e trabalhando com esses nanocatalisadores. Tá? Então, deixo aqui meu obrigado também, principalmente aqui ao Programa de Pós-Graduação em Física da UFMT, pelo convite. Tá? Agradecer ao Alexandre também pela indicação aí de seminário. E, obviamente, as agências de fomento federais, as estaduais, aqui a Fundação Araucária, a FUNPAR, que tem apoiado bastante aí o trabalho da gente nesses tempos aí de corte de recursos e de restrição de recursos, mas que, ainda assim, a gente está trabalhando bastante para manter o nosso conceito CAPES, nosso programa de pós-graduação e as atividades aqui no nosso departamento, tá? Então, basicamente era isso e obrigado a todos que se interessaram pelo seminário e vieram assistir. Obrigado, Diego. Excelente seminário. Mostra aí a grande interface que tem com a área da física, né? Esses materiais. Muita física tem aí no que você mostrou. Eu vou abrir para perguntas, tá? E quem tiver interesse pode se manifestar no chat ou abrir o microfone e interagir diretamente com o Diego para fazer suas perguntas. O Alexandre já até colocou uma pergunta aqui. Ah, não. Ele falou de apresentação em tela cheia. Agora que eu vi, Alexandre, que você colocou. Eu não consegui, porque o meu sistema aqui não reconhecia a tela cheia. Teve que ser assim mesmo, infelizmente. Ontem está tendo o evento de física, do encontro de outono, né, do Centro da Sociedade Brasileira de Física, e ontem teve uma palestra plenária no final, não sei se alguém aqui assistiu, mas da Christiane Smith, da Universidade de Utrecht, né, nos Países Baixos, e ela estava falando de engenharia de materiais, né, construindo materiais átomo por átomo. E naquela apresentação ela mostrou as propriedades ópticas e eletrônicas, né, de estruturas fractais. Não sei se você já viu alguma coisa relacionada com estruturas fractais. Eu poderia dizer que eu já li alguma coisa sobre, mas já tem bastante tempo e também não estava no escopo do projeto de doutorado, então eu não aprofundei nada sobre isso, né? Na época, você falou sobre propriedade óptica, né? Na época a gente até pensou em caracterizar, mas assim, essas propriedades estruturais e de estabilidade e de caracterização das diferentes formas eletrônicas aí, densidade de carga, ela demandava tanto resultado para reportar que a gente acabou deixando de fora isso daí. Mas é bem comum você ver trabalhos que mostram, por exemplo, o deslocamento de red ou blue shift desses sistemas quando você coloca ou tira esses estados de solvatação aí de moléculas na superfície. Mas é perfeitamente possível fazer. Sim, agora no caso da fractal, eu confesso que eu nunca me interessei por isso. Ah, certo. Outra questão que eu achei bastante interessante é que você faz cálculo também de temperatura, né? O CASTEP, o VASP, ele faz cálculo das propriedades usando temperatura? Faz também. Esse trabalho com dinâmica de Born-Oppenheimer foi feito com o FHI-IMES, né? Mas o VASP também faz, tá? Basicamente, você teria ali um comportamento, teria que ter, né, um comportamento basicamente muito parecido
mesmo utilizando aí o FHI com bases localizadas, um sistema não periódico, né, do ponto de vista do framework ali, de como as equações de Conchamp são resolvidas. Mas, se eu não me engano, se eu não estou errado, porque eu não cheguei a fazer cálculo de dinâmica ab início com o VASP, mas os mesmos algoritmos de expansão de posições, né, o algoritmo de Verlet, Leapfrog, todos esses que você tem no FHI, você também vai ter no VASP. Então, basicamente, a grande diferença é que, assim, do ponto de vista computacional, o FHI, nesse caso, ele é mais econômico. Porque como você tem bases localizadas, então basicamente é um sítio. Ali é o átomo, a quantidade de elétrons e é isso. Então o VASP tem toda aquela questão do tamanho da caixa, as ondas planas, e isso daí pode levar a um custo maior. Esse é um ponto. O outro ponto é justamente pelo fato de usar bases localizadas numéricas no FHI, a paralelização desse negócio é excelente. Então, ele usa funções localizadas, são funções de Vanier? Que tipo de funções elas usam? Não, são funções numéricas localizadas nos átomos do tipo hidrogenóides. Sim. Então, assim, para paralelizar isso daí é bem mais fácil. Então, se você pegar esses cálculos aí, a gente fazia com paralelização. Eu fiz na Alemanha, no caso, então cada um deles pegava mais de 1000 núcleos de processamento para fazer cada um desses cálculos, né? Isso por vários dias, né? Tinha que ressubmeter e continuar a dinâmica, porque não ia em 24 horas, não. Então, foram várias semanas isso daí. Com isso, você consegue colocar um número maior de átomos, né, no sistema? Isso, também. Também porque eu não preciso me preocupar por exemplo, a auto-interação com a réplica da caixa vizinha. Então, ali é um único sistema. O sistema está... Tá, e aí você consegue também obter estados, as funções de ondas das bordas desses sistemas? Sim, consegue. Você consegue coletar todas as informações que você faz de um cálculo ab início, você consegue nesse cálculo. Porque ele também é um cálculo ab início, tá? A única diferença é que você considera ali o desacoplamento entre os estados eletrônicos e os estados nucleares. Então, o que acontece é que quando você faz o cálculo da estrutura eletrônica, ele gera, então, para você a energia, o funcional de energia de Conchamp, e isso serve como um potencial, agora, que vai permitir que você expanda as posições dos átomos em um time step, ou seja, no tempo, né? E é aí que está o desacoplamento. Mas sim, você poderia, para cada um desses, eu diria, né, cada um desses frames, vamos dizer, desses snapshots, dado pelo time step, você poderia calcular uma densidade de estados, você poderia calcular a distribuição de carga, você poderia separar os estados dos átomos de borda e analisar ao longo da dinâmica. Agora, claro, sob a perspectiva que existe um desacoplamento entre as duas partes do sistema, ou seja, a nuclear e a eletrônica. Sim. Interessante. Esse software, ele é gratuito ou ele é... FHI, não, ele é pago. Ele é pago, né? Certo. Sabrina, a Sabrina é professora da nossa também, do Instituto de Física, ela faz cálculos dos primeiros princípios. Gostaria de fazer alguma pergunta, Sabrina? Quer abrir o microfone? Oi, Teldo. Oi, Sabrina. Boa tarde. Tudo jóia. Parabéns pela palestra, professor. Obrigado. Muito interessante. Olha que eu vi, mas fica gravado, né, Teldo? Fica gravado. A gente vai colocar... Então, eu vou ter que assistir desde o começo. Eu dou aula na sexta-feira das 2 às 4 e hoje está fazendo quase que encerramento, Teldo. Então, vou ser bem honesta. Eu fui assistir a palestra bem no final, já era quase 20 para 5, então eu realmente não tenho condições de fazer pergunta hoje, porque eu não pude assistir. Mas eu estava olhando as imagens, eu estava aqui logada, dando aula aqui e olhando as imagens, realmente seu trabalho é muito interessante. Eu já trabalhei também com clusters de ouro, né, nanoclusters de ouro, funcionalizados ou não, então é um trabalho muito interessante. Eu quero poder assistir seu seminário por completo, para poder realmente me aprofundar melhor, porque realmente o trabalho é muito interessante. Legal, obrigado. Eu costumo dizer que esses nanoclusters de ouro, né, foram de ouro, de metálicos, vamos dizer assim, clusters puros, né, de uma única espécie metálica, eles são um dos mais antigos a ser estudados em DFT. Se você pegar trabalhos aí do meio da década de 90, você já acha.
Então, assim, realmente, embora seja um sistema que seja antigo, mas ainda hoje a gente consegue tirar bastante informação e principalmente aí agora com esse advento das técnicas de machine learning e o aumento do poder computacional, vem permitindo que mais informações sobre esses sistemas eles sejam possíveis, né? Sim, é muito interessante. Realmente é fantástico o seu trabalho. Eu trabalhei um pouco nisso no meu doutorado lá na UFMG, com o grupo de estrutura eletrônica lá do Xaxã. Não sei se você já ouviu falar. Sim, já ouvi falar. Legal. Então, foi bacana esse trabalho que a gente desenvolveu, mas já tem bastante tempo que eu não mexo com clusters assim metálicos. Eu Mas confesso muito que legal o trabalho. Eu também já tenho algum tempinho que não estou trabalhando com isso, mas como eu falei no início, né, eu dei uma olhada nas apresentações anteriores de vocês, já vi o pessoal falando de perovskita, já vi o pessoal falando de materiais bidimensionais, eu falei, bom, eu não vou chover no molhado, vou tentar contribuir com alguma coisa nova. Nossa, e foi muito interessante. Mas ainda assim é um tópico que eu ainda quero trabalhar, né? Eu estou começando com alguns estudantes aqui, tem bastante coisa para fazer ainda, mesmo que sejam sistemas que demandam um alto recurso computacional, a gente está trabalhando em algumas estratégias aí que permaneça no cálculo de estrutura eletrônica, com as informações ainda de química quântica, mas reduzindo essa carga computacional, ainda permitindo trazer informações que sejam importantes, assim. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo esse estudo. Legal. Parabéns. Obrigado, Sabrina, Você viu que ele falou aí do programa que faria fácil os estados de borda lá das bolachas, né? Eu estava escutando aqui só de olho, né? Nas dicas. Pois é, que é um trabalho que a gente está tendo dificuldade por conta do tamanho do sistema, que é muito grande, né? Diego, agora... Pode falar. Ia ter uma pergunta sobre perovskita, mas você ia continuar nesse tema? Pode continuar, eu faço. Não, pode ficar à vontade, pode perguntar, eu estou a cargo das perguntas de vocês. Não, então, com relação às perovskitas, né, que você mostrou, uma coisa que eu tenho visto bastante é que, em geral, as perovskitas ela apresentam propriedades dielétricas bastante elevadas, né? Uhum. E o que eu não tenho visto é o efeito dielétrico, né, em dispositivos construídos por perovskitas. Você estudou alguma coisa relacionada com propriedades dielétricas, com as propriedades dielétricas dessas perovskitas? Bom, esse é um tópico que agora a gente está começando a trabalhar nele, né? Porque ele fez parte do meu estágio de pós-doutoramento lá no ITA, né? E basicamente lá eu fiz agora o desenvolvimento de um outro protocolo que pretendia caracterizar a estabilidade estrutural de algumas ligas de perovskitas, né? E aí também criando ensembles representativos para diferentes configurações, vamos dizer assim, diferentes composições, na verdade, né, e correlacionar isso com algumas propriedades, principalmente propriedade ótica e cálculo de engenharia de gap, que o pessoal estava achando experimentalmente. Né, mas esse é um tópico que eu estou começando agora, né, e até porque, como você deve estar acompanhando aí, eu acho que é um dos materiais mais quentes hoje da literatura, então toda semana está saindo uma coisa diferente, né, e sim, principalmente esse interesse que o pessoal tem em ver aí, de ver o splitting de Bulk-Rashba. Eu já vi também trabalhos de própria dinâmica molecular dessas perovskitas aí, que é bastante interessante e que, de certo modo, mostra algumas informações no sistema que você tem uma parte ali bastante rarefeita, né, com uma molécula que aparentemente parece estar livre ali dentro de uma cavidade, mas confesso que não vou poder te dizer muita coisa sobre essas questões dielétricas, não. Tá? Sim, entendi. E me diz uma coisa, que tipo de perovskita você anda estudando? Porque tem vários tipos de perovskitas, né? Tem as monoclínicas, bidimensionais, tetraédricas, Bom, eu poderia dizer tanto os sistemas do tipo perovskita dos tipos não perovskitas também, né? E aí as
as composições, os tipos de espécies envolvidas, obviamente, inicialmente, a gente busca se balizar pelo que já está sendo sintetizado experimentalmente, que é o que o pessoal está conseguindo fazer, né? Então, principalmente porque ela tem ao contrário de alguns sistemas de perovskitas óxidas, ela tem uma faixa de temperatura ali de estabilidade para certos domínios polimórficos, vamos dizer assim, que ela acaba sendo restrita, né? Então, em uma temperatura não muito alta, ela tem uma conversão de uma estrutura cuboctaédrica para tetragonal, né? Mas então assim, a gente acaba atacando todo tipo de estrutura, desde as não perovskitas hexagonais ortorrômbicas até as perovskitas de fato cúbica, toda essa discussão em torno de se é cúbica, se é pseudocúbica, as tetragonais ortorrômbicas também, então, e com um pouco de interesse também nas chamadas perovskitas bidimensionais também, do tipo Dresden-Popper, que fala, né? Que são essas que você tem aí estruturas lamelares separadas por longas cadeias carbônicas, aí, basicamente formando poços quânticos, né? Então, é algo que a gente está correndo junto aí com todo mundo para tentar contribuir de alguma forma. Você falou de estabilidade estrutural das perovskitas. Uma das grandes questões para ser respondidas, né, é sobre o problema da degradação das perovskitas, né? Sim. E ela se degrada, inclusive, com incidência de fótons, né? Isso. Uma das estratégias para você aumentar a estabilidade termodinâmica é fazer liga, né? Você tentar buscar essa correlação entre uma perovskita pura de um determinado metal, por exemplo, sei lá, estânio e germânio. Se ele for mais estável, puro, do que o chumbo, mas embora a perovskita de chumbo ela apresente propriedades ópticas e eletrônicas um pouco mais interessantes, então você tenta buscar ali de alguma forma um fator de compensação, adicionando outros metais na estrutura para aumentar a estabilidade e vendo como que se comporta as propriedades de interesse ali, basicamente para aplicações aí nessas células solares, né? E aí você vai buscando ali em algum, né, esse é o grande interesse das perovskitas, né? Ou tem outra aplicação que ainda não está sendo ainda divulgado na literatura, digamos assim? Eu diria que o grande interesse de estudo hoje do pessoal, acho que de todo mundo que está investigando isso aí, é tentar entender por que elas são tão boas, vamos dizer assim, né? Atingindo aí eficiência de conversão para situações extremamente controladas. Esse é a grande questão, de que chega aí na escala na casa dos 20%. Né? Então, assim, obviamente que um outro fator que contribui bastante é a simplicidade de síntese desses materiais, né? Me lembro de ter visto em algum lugar, algum paper, né, dela chegar a 25% em algumas certas condições. Isso, chega a 22%. Se eu não me engano, tem um trabalho até do Michael Gratzer, né, que é lá das células solares cientizadas. E aí o grande problema é encapsular. Nos anos 90. Como? O grande problema agora é encapsular essa perovskita para que ela possa ser produzida industrialmente para o mercado, né? O grande problema agora é a estabilidade, como você falou, né? Ela é muito suscetível à degradação por umidade, por contato com o ambiente, com água, com oxigênio, essa questão também de você ter um curto range de estabilidade térmica sobre certas temperaturas também afeta bastante. Então, imagine você pegar esse material, colocar numa placa solar, esperar uma eficiência que está relacionado a uma determinada estrutura, aí você põe na placa, coloca no meio do sol, a temperatura vai lá, sei lá, 200, 250 graus em cima da placa. O que se espera é que o material reaja de alguma forma. Né? Principalmente se usar numa cidade como a nossa aqui. Exatamente. Então, não é como um material cerâmico que você ia ter alguma mudança no retículo cristalino, alguma mudança cristalina, alguma degradação térmica, sei lá, na escala dos 3.000, 2.500. Não, pro caso delas, exatamente pelo fato, né, a gente sabe que é pelo fato delas justamente ser híbrida. Você tem um componente orgânico ali que não está, vamos dizer assim, aparentemente fortemente ligado à rede inorgânica, né? Já tem uns trabalhos aí
experimentais que até mostraram resultados de condutividade térmica que caracterizam a desordem tridimensional ou mesmo a desordem entrópica daquela molécula que fica ali na cavidade, né? Então, isso é um debate que algumas pessoas falam, não, a molécula ela fica fixa. Não, alguns falam, não, ela fica ali girando, né, naquela cavidade. Então, eu acho que tem muito ainda que investigar, pelo menos nesse aspecto ainda. Certo. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Diego, o Alexandre, Cássio, que sempre está perguntando? Posso perguntar, professor? À vontade, Alexandre. Hein, Diego, nesses nanoclusters, você chegou a ver se, quando a gente coloca um defeito, talvez, ou muda um metal de transição, alguma coisa assim, existe geração de magnetismo? Pode acontecer isso? Pode sim, pode sim. Não só dependendo do tipo de metal que você está usando, como também dependendo do tipo do tanto de átomos que você está trabalhando. Então, por exemplo, um cluster de ouro com 13 átomos, ele acaba tendo algum momento magnético, sim, tá? Já um cluster com 38, 40 átomos, ele não tem momento magnético. Da mesma forma, aqueles clusters que eu mostrei aquelas ligas, né, baseadas em platina, né, eu vou voltar aqui, todas elas são magnéticas. Então, nesse trabalho aqui, principalmente, tem um último dado que a gente colocou lá, que é basicamente analisar ali o momento magnético efetivo da nanopartícula com base na composição. Tá? Então, a gente observa que na medida que você vai adicionando átomos de platina, esse magnetismo ele decai quase linearmente, né? Em alguns casos aqui. E aí, quando você coloca moléculas na superfície, você suprime ainda mais esse momento magnético. Eu podia fazer uma outra pergunta? À vontade, Alexandre, à vontade. Diego, uma curiosidade, você mostrou vários métodos para clusters 3D, tudo muito interessante. Durante meu mestrado, mais um mestrado, eu trabalhei com quantum dots. E a gente trabalhava com os pontinhos quânticos bidimensionais, né, de TMD. A gente usava um modelo efetivo, uma coisa muito mais simples do que as técnicas que você usou. Esse tipo de ferramental que você usou daria para trabalhar com dots 2D, pontos quânticos talvez pequenos, né, devido para o cálculo ficar muito pesado? Ou tem que ser um método diferente? Cara, honestamente, eu não saberia te dizer, assim, do ponto de vista técnico, porque, assim, esses materiais... O grande problema é você adicionar uma interface ali entre duas regiões que vai caracterizar o DOT, sabe? Então, por exemplo, até porque o conceito de quantum dot, ele é bastante elástico, né? Então, se você, por exemplo, pensar ali um sistema que você tem 2 eletrodos metálicos ali, e o poço quântico seria uma região de aprisionamento ali de elétron, um semicondutor, coisa do tipo assim. O grande problema para sistemas ab initio desse tipo aí, a quantidade de átomos, né? A quantidade de átomos que você consegue, então, agora representar o sistema efetivamente caracterizando o teu modelo. Então, assim, ainda colocar isso, expandir no tempo, né, fazer um cálculo de dinâmica molecular, são coisas que, por exemplo, na literatura eu não tenho visto, né? Então, por isso que quando o pessoal quer trabalhar com grandes interfaces, quer trabalhar com um número muito grande de sítios, eles evoluem, vamos dizer assim, evoluem não, na verdade eu diria o seguinte, eles mudam de perspectiva, eles vão para o cálculo clássico atomístico e para, se quer sistemas ainda maiores, aí eles vão para os sistemas chamados Cousin-Grain, que é quando você faz uma abreviação de vários sítios ali do atomístico em um único sítio, né? Então, só que aí, na medida que você tira essas informações, você pode não só adicionar artefatos no sistema, como você também perde a possibilidade de acessar certos parâmetros do sistema, como, por exemplo, esse mapeamento dos estados de carga por região, vamos chamar assim, né? Obrigado, Alexandre. Vocês estão me ouvindo? Bora, Cássio, estou ouvindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, parabéns, professor Diego, excelente seminário.
Eu sou estudante, né, de doutorado e a minha área é experimental, né? E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, professor, e para perguntar o seguinte: pensando no dispositivo, né, numa aplicação, como vocês falaram aí, de célula solar, independente se é a base de perovskita ou híbrida, né? E são vários fatores que contribuem para a diminuição da eficiência no processo de conversão. Vocês falaram da estabilidade, né, o desafio maior, mas tem os efeitos de interface, principalmente na hora de fazer os contatos, pensando no dispositivo, né? E aí você, em alguma parte do seu trabalho, aí, que envolve muita simulação, muito interessante, e não é a minha área, já vou dizendo, vocês falaram aí dos efeitos de borda. E pensando ali depois da criação do Exiton e na dissociação, para que haja ali para que aconteça de forma eficiente a captura, né, a melhor capturação do elétron e do buraco, esses efeitos de interface, eles contribuem para a diminuição da eficiência no processo de conversão. Eu gostaria de saber se você tem uma simulação acompanhada de um trabalho experimental, ou seja, faz o trabalho, sintetiza dessa forma, ou a gente teve problema, simula depois, agora muda a forma, num trabalho conjunto. Obrigado. Obrigado, Cássio, pela pergunta. Bom, eu entendo que você fez a pergunta relacionada às perovskitas, né? No caso, sobre a caracterização de estados, ou na verdade, de configurações de borda, isso hoje eu acho que é um dos maiores desafios que tem, exatamente por conta das limitações nos softwares de cálculos ab initio, que é exatamente representar essas configurações de borda. Você precisa de sistemas muito grandes, com um número muito grande de átomos, para você ter ali, por exemplo, se você quer colocar uma superfície de óxido de titânio, né? E aí você tem N possibilidades de motivos estruturais ali na superfície, e também várias possibilidades de colocar essa perovskita ali sobre, né, o óxido também. Então, eu vi poucos trabalhos nessa linha, tá? Mas eu acho que é algo que também está começando e, obviamente, depende bastante do poder computacional, né? Até porque você precisa de certos incrementos na descrição desses sistemas, como, por exemplo, no caso do perovskitas de chumbo, é essencial o uso de acoplamento spin-órbita para caracterização de propriedades eletrônicas e propriedades ópticas, etc. Tá? Mas, assim, trabalhos em conjunto teórico experimental, e você pegar uma simulação e fornecer para o experimentalista informações que sejam relevantes para o estudo dele. Teve um trabalho que eu publiquei no ano passado, junto com o pessoal do ITA, que vai exatamente nessa direção aí. Tá? A gente mostrou qual que era a composição de uma liga de perovskita que fornecia uma menor abertura de gap, ao mesmo tempo que você tinha uma máxima absorção óptica do material. Tá? Então, isso aí ele dizia basicamente, ele teve a função de dizer para o experimentalista assim, olha, faz uma estrutura, faz uma perovskita cúbica com essa configuração, você vai ter essas configurações com maior, eu diria, contribuição estatística do ponto de vista de quais os sítios cada metal ele estaria ocupando ali na perovskita. Ou seja, a gente fornecia informações sobre fatores de ordenamento, né, para o material, e dizia qual que era a composição, com tais fatores de ordenamento, possuía a menor abertura de gap com maior absorção óptica. Então, essas informações que iriam para o experimentalista e ele ia para a bancada basicamente sintetizar esse material. Ele não precisava ficar fazendo tentativa e erro, testando, vou colocar aqui 1% de estânio ou germânio nessa perovskita de chumbo. Vou colocar 50%, né, no processo de síntese de cada um dos metais e depois fazer toda a caracterização e ver no que vai dar. Então, basicamente, eu acho que foi esse trabalho vai em consonância a isso daí que você levantou. Excelente, professor. Muito obrigado e aproveito para dizer que é nisso que eu acredito também.
Obrigado Sim, eu pelo também. Perfeito. Obrigado, Cássio, pela participação. Diego, a gente já vai chegando a 1 hora e 30 minutos de sua apresentação, mas eu tenho uma última pergunta. Fica à vontade. Né, sobre as cadeias lineares. Você mostrou lá uma cadeia linear de carbono, né? Uhum. E uma dúvida que eu tenho com relação às propriedades eletrônicas desses sistemas, né? Usando isso, inclusive as cadeias lineares de anéis aromáticos, como acontece na Panini, se não me engano. Esses sistemas, eles apresentam necessariamente a singularidade de Van Hove no entorno da energia de Fermi? Ou pode ocorrer de que eles tenham banda flats, né, ocasionando uma densidade de estado do tipo uma função delta no entorno da energia de Fermi? Cara, honestamente, assim, eu não sei. Eu não sei porque a gente não fez esse tipo de caracterização. Tá? Então, o que a gente analisou em relação, por exemplo, à caracterização eletrônica no nível de Fermi, basicamente foram as contribuições de quais os estados estavam contribuindo mais no nível de Fermi para a gente identificar quais os que iriam interagir com esses átomos desses ligantes, né? No caso ali do fósforo e do enxofre, ali, entender quem que iria estar numa maior predisposição de interagir com o lone pair elétrico. E aí a gente conseguia observar, até depois pela análise de diferença de densidade de carga, o estado de Z2 dos metais. Né? De sorte que ele afetava até os átomos no interior também. Mas essas outras informações que você citou, não, nós não fizemos. Não deu uma olhada na estrutura de banda, né, desse sistema? Não, porque ele não tem estrutura de bandas, né? Ele é um sistema infinito, né? Você não tem vamos dizer assim, uma ordenação periódica nele aí. Então, como ele é um sistema ali que... é uma molécula, né? É uma molécula, você vê ali, na verdade, o conceito de orbital homo-lumo, né? O que você chama de nível de Fermi aí, para a gente seria o orbital homo desse sistema. Então, na verdade, a pergunta que eu fiz não se aplica. Não se aplica. Porque o que é possível ver também, por exemplo, falando um pouco mais dessa caracterização eletrônica de estados, assim, por exemplo, quais desses metais você tem uma maior localização ou uma maior delocalização eletrônica no nível de Fermi. Entendeu? Então, por exemplo, a platina, os estados no nível de Fermi são mais, ou ali no homo, na região do homo, são mais delocalizados do que do ouro. Né? Se você pegar ali aquele sistema de ferro, cobalto, níquel, ela é bem mais localizado também. Sim, sim. Né? Então, basicamente, isso daí. Quer fazer uma pergunta, Guilherme? Você está aqui. Diego, muito obrigado pela sua participação. O que eu posso perguntar? Pergunta se ele está bem. Você está bem? Estou muito bem. Espero que você esteja também. Está se cuidando? Então, Diego, muito obrigado. Agradeço a todos pela participação também nos seminários online do programa pós-graduação. Na próxima semana, nós teremos o seminário do professor Harold, professor Gabriel, da Química também, aqui da Química da UFMT, né, que também vai continuar falando de materiais, né, usando técnicas de cálculo de primeiros princípios. Convido a todos para a próxima semana e deixo um forte abraço a todos. Agradeço mais uma vez, Diego. Bom final de semana. Fiquem todos bem. E cuidado, porque, né, infelizmente, tem aumentado o número de casos em todo o Brasil de Covid. Então, se cuidem. Um abraço. Diego, obrigado. Obrigado, Teldo, e aproveito e parabenizo vocês aí pela iniciativa, por estar fazendo esse tipo de trabalho, que eu acho que é super importante. E fico feliz de participar. Obrigado, Diego. Vou deixar o seu vídeo já até segunda-feira no nosso canal. Te mando o endereço. Tá ok. Lá no canal o pessoal tem assistido bastante os vídeos que eu tenho deixado lá, com a contribuição de pessoas como você, o Alexandre, né, que também já deu seminário para nós, e muitos outros que já nos agraciaram com o seminário. O seu, só curiosidade, Diego, foi o seminário de número 30. Legal. Obrigado, tá? Beleza, valeu, obrigadão. Abraço. A todos, pessoal. Tchau. Mas esse livro é seu?
Agora eu vou ler. Sidney, como é que você tá, cara? Oi, Sidney. Tudo bem com você, Sidney? Tá se cuidando? Posso conversar com você? Eu acho que ele não tá na frente da tela. Certeza? Certeza. Deixa o papai tirar ele daí. Pera aí. Tá, pode tirar. Agora eu vou falar comigo mesmo. Sidney, nem. Tchau, Sidney. Oi,